Diego Amorim conosco. Ontem a Michele Trombelli chamava atenção aqui para a presença de uma nova personagem, Hugo Motta, nesse cenário de sucessão de Arthur Lira, Diego. Teve até jantar ontem com o Hugo Motta. Conta para nós como é que tá essa discussão aí em torno desse fato novo, Diego. A coisa tá esquentando, viu, Nonato? Primeiro dizer que foi a Michele mesmo que inspirou essa coluna de hoje, porque ontem quando ela concluiu aqui puxando essa conversa, eu falei, opa, vamos lá, vamos avançar. Falar dos nomes que estão disputando a sucessão do Arthur Lira e ficar falando um pouquinho ali dos partidos, eu acho que isso é muito político partidário, às vezes pouco interessa ao nosso ouvinte. Então eu trouxe hoje aqui alguns elementos a partir da sucessão do todo-poderoso presidente da Câmara, Arthur Lira, para a gente ampliar aquela nossa reflexão sempre sobre a política, que esse é o principal objetivo aqui da coluna Conexão Brasília, Nonato. Então a gente tem o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é do PP de Alagoas, que está com a sua caneta, a tinta da caneta acabando, como a gente costuma dizer. Essa eleição vai ser em fevereiro do ano que vem, uma eleição interna, os 513 deputados votam para escolher quem vai suceder o Arthur Lira. A gente tem alguns nomes colocados aí nessa sucessão, o deputado federal Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia, o deputado também da Bahia, Antônio Brito, do PSD, e a gente tem, a partir de ontem aí, o Hugo Motta, que é do Republicanos da Paraíba, depois que o presidente do partido dele, o Republicanos, o deputado Marcos Pereira de São Paulo, desistiu dessa disputa, abrindo espaço aí para o colega de partido Hugo Motta. Muita coisa vai acontecer ainda até fevereiro de 2025. Eu trouxe aqui alguns pontos para a gente refletir. Primeiro é o seguinte, olha, por que você pode se perguntar, ouvinte, por que uma eleição em fevereiro do ano que vem, nós estamos em setembro, ok, mas a gente está falando disso já desde o ano passado. Em toda disputa interna na Câmara e no Senado, é óbvio que essa campanha ali entre os pares começa bem antes, Nonato, mas dessa vez começou bem antes. E por quê? A avaliação que eu faço e compartilho com o nosso ouvinte aqui do jornalismo da Nova Brasil FM é a seguinte: todo presidente da Câmara tem um poder muito grande, sempre teve, sempre vai ter, pela estrutura do poder. É o presidente da Câmara que define muitas vezes a pauta do país, porque as coisas começam por ali quase sempre, para depois irem para a Casa Revisora, que é o Senado Federal. Ele dá ritmo, né? Dá ritmo ao país, eu diria, não só ao Congresso Nacional, mas as pautas que nós discutimos no Brasil, o presidente da Câmara tem uma participação muito importante, Nonato. Além disso, vale a gente lembrar que o presidente da Câmara, ele tem o controle de abrir ou não um processo de impeachment de presidente da República por crime de responsabilidade. A gente se recorda disso mais recentemente no caso da presidente Dilma Rousseff. O processo foi aberto pelo então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que viria a ser cassado e tudo mais. Enfim, então o poder da Câmara, ele já é um poder colocado, posto. Para além disso, o deputado Arthur Lira conseguiu a façanha do chamado orçamento secreto no governo de Jair Bolsonaro, que no governo Lula, nesse terceiro governo Lula, acabou se transformando ali com alguns ajustes naquilo que a gente tem chamado de emendas PIX. E isso aumenta ainda mais o poder de um presidente da Câmara, porque nós estamos falando do controle de parte significativa do orçamento público. Então, o Arthur Lira, como todo presidente de poder aqui não, que eu não estou em Brasília hoje, estou em São Paulo, foi um ato falho, de todo presidente de poder lá em Brasília, ele quer continuar no poder mesmo saindo do cargo. É muito difícil para um cara como o Arthur Lira, que chega ao topo do Congresso Nacional ali, digamos assim, como presidente da Câmara. Eu digo digamos assim porque tem alguém em tese acima dele, que é o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado e do Congresso Nacional por consequência. Mas ele não quer sair e voltar para a planície. Ele não consegue, Nonato. Ele não consegue, Michel. Acho que é mais forte do que ele. Tá bom, você não é mais presidente da Câmara, agora você é mais um dos 513 deputados. Então, por isso ele está muito envolvido na campanha, porque ele quer fazer o sucessor, ele quer continuar tendo influência sobre o comando da Câmara, ele quer continuar exercendo poder. Eu já falei do Arthur Lira aqui, dos planos dele para o futuro, aqui na coluna Conexão Brasília, da possibilidade, inclusive, dele pleitear um ministério no governo Lula, do sonho que ele tem de ser senador por Alagoas em 2026. Então, como o presidente da Câmara adquiriu muito mais poder do que o comum na gestão de Arthur Lira, essa eleição está sendo realmente mais disputada do que as demais. Eu faria essa análise, Nonato. Uma outra coisa é que o deputado Elmar Nascimento, ele era, por natureza, ali por osmose quase, por inércia,
o candidato favorito do atual presidente da Câmara. Eles que são muito amigos, o Elmar Nascimento da Bahia e o Arthur Lira, que é de Alagoas. Só que há uma avaliação nos bastidores de Brasília de que o Elmar Nascimento se deixou picar por aquele mosquitinho do já ganhou, Michele. Então ele promoveu uma série de festas, fez festa de Réveillon, fez festa no Carnaval de Salvador, fez aniversário dele com um monte de artista e um monte de gente aqui em Brasília, e alguns avaliam que a coisa foi antes da hora, que ele não teve o time ali. Então isso na política é muito importante e não vale somente para a eleição na Câmara, vale para tudo. Candidatos que se colocam como um já ganhou, aquilo vai desgastando antes da hora e isso pode ter um efeito rebote. Não pode sentar na cadeira antes do tempo. Isso que eu ia falar. Exatamente. Um outro ponto interessante dessa disputa que eu estou percebendo, Nonato, Michele, que vale muito a gente chamar a atenção do nosso ouvinte, é que o Arthur Lira está conversando com o Lula e está conversando com o ex-presidente Jair Bolsonaro para tentar costurar esse seu sucessor. E aí, por que ele está fazendo isso? Se o Bolsonaro já não é mais presidente? Primeiro, porque o Bolsonaro é do PL e o PL tem a maior bancada da Câmara dos Deputados. Então ele precisa que alguém do PL dê a senha e diga: bancada do PL, votem no fulano, votem no cicrano. E a outra coisa é que o candidato, ele tem o que ganhar, vai ter 2 anos de mandato, com possibilidade de renovação por mais 2 anos. Então, tudo hoje na política já está passando pela eleição de 2026. Está todo mundo olhando lá para frente. 2 últimos pontos para concluir de maneira rápida. Ninguém gosta de perder. Isso vale para todo mundo. Vale para mim, vale para você, Michele, vale para Nonato. Quem é poderoso, quem tem poder, quem tem cargo, aí isso aumenta ainda mais. A pessoa não gosta de perder. Então tem o chamado efeito manada na Câmara dos Deputados, que muitos estão ali esperando para ver quem vai ser o candidato da vez. Agora está parecendo que a maré está favorável ao Hugo Mota, que vem como alguém que pode unir as bancadas, um nome que surge novo, do nada. Quer dizer, nunca é do nada. Nos bastidores, muito provavelmente o nome do Hugo Mota já estava sendo colocado, mas eles estão aprendendo a guardar segredo, inclusive dos jornalistas mais sofisticados de Brasília. Mas surge um nome novo e o que acontece? Se eu, Nonato, sou um deputado que não estou próximo do futuro presidente da Câmara, a minha vida vai ser um pouco mais complicada. Então tem um efeito manada muito forte. É muita gente, Michele, se a gente parar para pensar, são 513 deputados, é gente pra caramba. Você não consegue fazer relacionamento ali com todo mundo. Você faz com os líderes partidários e você cola no presidente da Câmara. Para quê? Para você conseguir as emendas PIX, para você conseguir uma relatoria boa. Então, ninguém vai querer ficar do lado perdedor na Câmara dos Deputados, isso conta muito. E o último ponto, que eu gostaria sempre de chamar a atenção a isso, quem acompanha a coluna Conexão Brasília sabe que esse é um assunto recorrente aqui, é o seguinte: Hugo Mota é de qual partido? Republicanos. Republicanos é partido de quem? Do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Tarcísio de Freitas que é colocado como o quê? Como um pré-candidato, um presidenciável às eleições de 2026 ou 2030, seja lá o que ele vai querer fazer. E de quem que o Hugo Mota está buscando apoio? Parece que está conseguindo? Do governo Lula, do PT. Então, mais uma vez, isso dá um nó na cabeça de quem separa demais a política entre Lula e Bolsonaro, entre direita e esquerda. Como é que você explica isso? O governo Lula apoiando um candidato do Republicanos, partido de um possível adversário seu lá na frente, Republicanos, que já tem inclusive um ministro no governo Lula, que é o ministro Silvio Costa Filho de Portos e Aeroportos. Então, a política nunca é tão lógica quanto ela parece, viu, Michele, Nonato? E tem muita coisa nessa eleição da Câmara para a gente ir acompanhando, para além dessa disputa pessoal, a gente ir entendendo um pouquinho mais desse jogo político lá em Brasília. E haja negociação já pensando lá na eleição de 2026, né? Ponto importantíssimo esse que você trouxe aí, dessa proximidade, Hugo Mota, Tarcísio e Hugo Mota ao mesmo tempo negociando com o presidente Lula, sendo convidado para jantar e até para tomar porque é um grupo depois. Político que quer é um grupo político que quer se tornar perene. Você não chega à presidência da Câmara para fazer um mandato só de 2 anos. Mesmo que não seja você vai fazendo sucessor, então você tem que olhar sempre para frente. E a maré sempre pode virar na política, por isso tem que estar jantando com todo mundo e ganhando uns quilinhos a mais em Brasília, tomando vinho, tudo às nossas custas, viu, Nonato? Difícil entender todas essas relações. Ainda bem que a gente tem você, né, Diego Amorim, para ajudar a entender um pouco mais. Obrigada por hoje. Até amanhã. Amanhã Valeu, resumo Diego. musical da semana, hein? Né? Nonato adora soltar a voz.